O que acontece quando você prioriza a si mesmo e deixa que ela sinta, verdadeiramente sinta, o peso da sua ausência? Fique comigo agora. O que vamos discutir nos próximos minutos não é um truque barato de manipulação ou uma tática infantil de sedução. Isso mudará a estrutura fundamental de como você enxerga as mulheres, os relacionamentos e, o mais importante, como você se enxerga no espelho como homem. Homem, esta é a verdade que ninguém terá a coragem de lhe dizer, porque a sociedade lucra com a sua fraqueza. No momento em que você para de rastejar, no segundo exato em que você recua e foca brutalmente na sua própria construção, ela sente. Não é apenas a sua ausência física que ela nota. Ela percebe algo muito mais aterrorizante para o ego feminino. Ela nota a ausência do controle que exercia sobre você. Os relacionamentos modernos, infelizmente, são construídos sobre um equilíbrio de poder extremamente delicado e muitas vezes perverso. E quando você decide, com uma frieza estoica, priorizar o seu autorrespeito acima da validação dela, a balança se move. As mulheres são biologicamente e socialmente programadas para responder a essa mudança, para sentir a perda de atenção e, inevitavelmente, questionar as próprias ações. Hoje nós vamos mergulhar nas profundezas do que acontece quando você retoma o seu poder, as reações psicológicas viscerais que isso desencadeia e como você, como um homem que busca a virtude estoica, pode se elevar acima dos jogos e do drama. Se você está pronto para parar de ser um escravo das emoções alheias, para começar a liderar a si mesmo e comandar o respeito que sempre mereceu, preste atenção. Vamos começar dissecando a mudança na dinâmica. O momento em que você para de perseguir, o momento em que você aplica o que os antigos chamavam de autarquia ou autossuficiência, a dinâmica inteira muda de maneiras que a maioria dos homens jamais consegue prever. Não é apenas uma mudança em como ela se sente, é uma mudança na realidade objetiva da relação, é uma mudança de poder, uma mudança de controle e uma mudança na sua identidade. Entenda uma coisa, meu amigo. No mundo de hoje, onde a atenção é a moeda mais inflacionada que existe e a validação é distribuída como doce barato, essa mudança é mais poderosa do que qualquer dinheiro ou status. Todo homem que se preze precisa entender essa verdade, porque ela separa aqueles que são pisoteados como tapetes daqueles que comandam o respeito como reis. A maioria dos homens vive presa em um loop infinito, um ciclo de Sísifo moderno. Eles acham que relacionamentos são sobre esforço interminável. Enviar a mensagem primeiro, ligar frequentemente, planejar cada encontro e tentar constantemente, desesperadamente, mantê-la interessada. Sêneca, o grande filósofo estoico, nos alertou sobre isso quando disse que nós sofremos mais na imaginação do que na realidade. O homem moderno sofre imaginando que, se ele parar de remar, o barco afundará. Mas aqui está o que ninguém lhe conta. Quanto mais você faz, quanto mais você se entrega sem filtro, menos ela o valoriza. É uma realidade brutal, crua, mas é a verdade absoluta. O ser humano não respeita o que é entregue de bandeja. Pense na natureza humana. Ninguém valoriza o ar que respira até que ele comece a faltar. As mulheres respeitam o que elas têm que trabalhar para conquistar, o que elas temem perder, o que parece raro e inatingível. Se você passou sua vida perseguindo, você já sabe como isso é exaustivo. Você se sente drenado, não apreciado e, às vezes, completamente invisível. Essa exaustão não é porque você é indigno, é porque você tem jogado o jogo errado. Você tem violado as leis naturais da atração e do respeito. As mulheres são programadas pela evolução para testar a sua força. Está na natureza delas, é um mecanismo de sobrevivência ancestral. Elas querem saber se você é o tipo de homem que permanece firme como uma rocha em meio à tempestade,
ou o tipo que se curva ao primeiro sinal de resistência ou de prazer. Quando você está sempre perseguindo, quando você está constantemente disponível como um servo leal, você falha nesse teste todas as vezes. Você diz a ela, sem nem mesmo perceber, através da subcomunicação das suas ações, que você a valoriza mais do que valoriza a si mesmo. Você diz a ela que a sua vida é vazia e que ela é o único conteúdo. E uma vez que ela vê isso, o respeito começa a desaparecer como fumaça ao vento. Ela não vai dizer isso abertamente. As mulheres raramente o fazem. Elas operam no sutil, no não dito, mas as ações dela deixarão isso claro como cristal. Ela se tornará distante, distraída e menos investida. Ela tomará o seu esforço como garantido, porque para ela é um recurso infinito e barato. Mas quando você para, quando você puxa o freio de mão e aplica o distanciamento estratégico, mudando sua energia para si mesmo, é aí que tudo muda. No início, ela pode nem notar. Ela está acostumada com você sempre lá, sempre estendendo a mão, sempre fazendo o esforço. Mas à medida que as horas se transformam em dias e os dias em semanas, ela começa a sentir. A sua ausência deixa de ser um silêncio e passa a ser um ruído ensurdecedor na mente dela. Não é apenas físico, é emocional, é psicológico. Ela começa a questionar o que aconteceu. Por que você não está mais perseguindo? Por que sua atenção, que antes era um rio caudaloso, agora secou? E é aqui que a verdadeira mudança acontece. Entenda isso com a profundidade de um estrategista. O ser humano é atraído pelo mistério. Epicteto nos ensinou que não são as coisas que nos perturbam, mas a visão que temos delas. Quando você se torna previsível, quando você se torna um livro aberto com páginas em branco que ela já leu, a intriga morre. Mas quando você recua, quando você cria espaço, você se torna aquele mistério novamente. Ela começa a repassar conversas antigas, relendo suas mensagens, imaginando o que fez de errado ou o que mudou em você. Isso não é sobre manipulação barata. Isso é sobre recuperar o equilíbrio natural de uma interação humana. Por muito tempo, você foi o único carregando o peso, e agora, pela primeira vez, ela está sentindo o peso da sua ausência. Se você já sentiu esse peso de carregar tudo nas costas, escreva nos comentários agora a palavra liberdade, para afirmar que você não aceitará mais esse fardo. Vamos falar sobre o contexto moderno dos relacionamentos por um momento. Vivemos em um mundo onde a validação é onipresente. Redes sociais, aplicativos de namoro, mensagens diretas de homens aleatórios. É um suprimento infinito de atenção barata para a maioria das mulheres. Mas aqui está o segredo que a sociedade de consumo não quer que você saiba. Nenhuma dessa atenção importa de verdade. É rasa. É fugaz. É como comer açúcar. Dá um pico de energia, mas não nutre. O que realmente impacta uma mulher é o homem que tem a capacidade de ir embora. O homem que aplica o conceito estoico de que nenhum homem é livre se não for mestre de si mesmo. O homem que não precisa da validação dela para respirar. O homem que valoriza seu tempo e energia, seus recursos mais finos, segundo Sêneca, demais para dá-los a quem não merece. Esse é o homem que ela não consegue esquecer. Esse é o homem que se destaca em um mar de homens desesperados e rastejantes. Quando você para de perseguir, você deixa de ser apenas mais um cara na caixa de entrada dela. Você se torna a anomalia. Você se torna o erro na matrix de validação dela. E isso, meu amigo, é o que as deixa loucas. As mulheres desejam certeza, mas são viciadas em incerteza. Elas querem se sentir seguras, mas também querem sentir que ganharam essa segurança por mérito. Quando você recua, você cria essa incerteza produtiva. Você a faz questionar a si mesma, suas escolhas e seu comportamento. E ao fazer isso, você muda a dinâmica inteiramente. Mas o que realmente significa recuar
na prática. Muitos homens confundem isso com fazer joguinhos ou fingir ser quem não são. Não se trata de fingimento. O estoicismo é sobre a verdade. Trata-se de focar genuinamente em si mesmo. Trata-se de redirecionar toda a energia vital que você estava derramando nela e usá-la para construir o seu império pessoal. Ir para a academia com fúria, começar um novo projeto, aprender uma habilidade complexa, construir seu negócio, ler os clássicos, fazer algo que o lembre do seu próprio valor e mantenha sua mente ocupada com progresso, não com obsessão. Porque aqui está a verdade metafísica da atração. No momento em que você para de persegui-la, você começa a atraí-la. E não é por causa de algum truque mágico ou lei da atração mística. É porque as mulheres são profundamente atraídas por homens que são focados, confiantes e independentes. Pense nisso. Se você está constantemente mandando mensagens, constantemente ligando, constantemente tentando fazer planos, que mensagem você está enviando? Você está dizendo a ela que ela é o centro do seu universo, que você não tem nada melhor para fazer, que sua vida gira em torno dela. E embora isso possa soar romântico em um filme da Disney, na vida real, é repulsivo. É um sinal de fraqueza. As mulheres não querem ser o seu propósito. Elas querem se juntar a um homem que já tem um propósito definido e inabalável. Elas querem ser parte da sua vida, não a razão da sua vida. Quando você para de perseguir, você a força a olhar para o relacionamento de forma diferente. Ela começa a se fazer perguntas que nunca teve que fazer antes. Será que eu o tomei como garantido? Será que eu o afastei? Será que ele está vendo outra pessoa? Essas perguntas criam um senso de urgência, um medo primitivo da perda, um desejo de reconquistar a sua atenção. E é aí que a dinâmica vira. De repente, ela é quem está mandando mensagem primeiro. Ela é quem está fazendo planos. Ela é quem está colocando esforço. Por quê? Porque você mostrou a ela que sua atenção não é gratuita. Ela deve ser conquistada. Mas aqui está a parte mais importante, a pedra angular desta filosofia. Recuar não é sobre puni-la. O estoico não age por vingança, pois a vingança é uma confissão de dor. Marco Aurélio dizia: a melhor vingança é não ser como o seu inimigo. Não é sobre fazer joguinhos para fazê-la se sentir mal. É sobre respeitar a si mesmo o suficiente para parar de dar seu tempo e energia a alguém que não está reciprocando. É sobre reconhecer o seu próprio valor divino e recusar-se a aceitar qualquer coisa menos do que esforço e respeito mútuos. E quando você aborda isso, a partir dessa mentalidade de abundância e autorrespeito, tudo muda. Não apenas no seu relacionamento, mas na sua vida inteira. Você se torna mais confiante, mais focado, mais determinado. Você para de buscar validação em terceiros porque a encontrou dentro da sua própria cidadela interior. E essa confiança, esse autorrespeito, é o que o torna verdadeiramente magnético. Não é sobre o que você diz ou como você se parece. É sobre como você se porta, como você valoriza a si mesmo, como você vive sua vida de acordo com um código de honra. As mulheres podem sentir essa energia, esse vigor estoico, e elas são atraídas por isso como mariposas para a chama. Agora, vamos adentrar o segundo pilar, as reações emocionais dela. Quando você recua e para de perseguir, o mundo emocional dela entra em colapso. E quer ela mostre isso imediatamente ou não, ela sente profundamente. As mulheres são criaturas emocionais, muito mais sintonizadas com as mudanças sutis nas dinâmicas sociais do que a maioria dos homens brutos percebe. No momento em que você retira a sua atenção, é como se você tivesse jogado uma chave inglesa nas engrenagens da percepção de controle dela. Ela pode agir como se não se importasse. Talvez ela fique em silêncio ou tente parecer inafetada, mas não se deixe enganar. Os efeitos colaterais da sua ausência começam quase imediatamente
e revelam verdades sobre os relacionamentos modernos que a maioria dos homens está cega demais para ver. As mulheres estão acostumadas com homens perseguindo-as. É uma constante na vida delas, como a gravidade. Desde o momento em que ela postou sua primeira selfie ou se inscreveu em um aplicativo, o mundo dela foi inundado com atenção. Mensagens, curtidas, elogios, ofertas, validação em cada esquina. A maioria dos homens está desesperada pelo tempo dela, pelo sorriso dela, pelo reconhecimento dela, e ela sabe disso. O ego dela foi inflado por anos de bajulação masculina desnecessária. Mas quando você sai dessa multidão, quando você para de se comportar como todo mundo, você se destaca de uma maneira que ela não pode ignorar. Não é apenas a sua ausência que ela nota, é o vazio que você deixa para trás. E as emoções que seguem essa realização são poderosas. Primeiro, ela sente confusão, porque ele parou de perseguir. Porque ele não está mais verificando, iniciando planos ou reagindo a cada movimento meu. Isso não é o que ela está acostumada. Ela está acostumada a ser o prêmio, a ser perseguida sem esforço. Sua ausência cria um quebra-cabeça que ela se sente compelida a resolver. O cérebro humano odeia loops abertos, e você acabou de abrir um gigantesco na mente dela. Mas essa confusão rapidamente evolui para algo mais profundo. Curiosidade. Uma necessidade de entender o que mudou e por que você não está mais dando a ela a atenção que ela tomou como garantida. Essa curiosidade leva à reflexão. Ela começa a fazer perguntas a si mesma que não considerou antes. E essas perguntas são perigosas, não para você, mas para a zona de conforto dela. Porque quanto mais ela reflete, mais ela começa a ver as rachaduras no próprio comportamento. Ela percebe que tomou seu esforço como garantido. Ela percebe que foi distante, desdenhosa ou não apreciativa. E, de repente, a dinâmica de poder muda. Você não é mais o homem perseguindo ela. Você é o homem que ela teme perder. À medida que esse medo cresce, as emoções dela se intensificam. O medo da perda, a aversão à perda, é uma das emoções humanas mais primais. E atinge as mulheres especialmente forte nos relacionamentos. Uma mulher não quer perder um homem que se valoriza, porque no fundo ela sabe que esse tipo de homem é raro. Como um diamante em um monte de carvão. Ela sabe que a maioria dos homens são desesperados, carentes e dispostos a se contentar com migalhas. Mas um homem que vai embora, um homem que se recusa a perseguir, esse é um homem que tem opções, um homem que não precisa dela, um homem que está no controle de sua vida. E essa realização a abala até o núcleo. Então, como ela responde? É aqui que as coisas ficam interessantes e onde você precisa ter a frieza de um general romano. As mulheres reagem de várias maneiras quando sentem a dinâmica de poder mudando. E cada reação lhe diz algo crítico sobre a mentalidade dela. Algumas mulheres ficarão em silêncio, fingindo não se importar. Elas agirão como se sua ausência não as incomodasse, como se estivessem ocupadas demais ou independentes demais para notar. Mas não se engane, o silêncio raramente é um sinal de indiferença real. O silêncio é frequentemente a maneira dela de testar a sua resolução, de ver se você vai rachar primeiro e entrar em contato. Ela está esperando para ver se você é o homem que permanece forte ou o menino que dobra sob pressão. Outras mulheres adotarão uma abordagem mais direta. Elas começarão a enviar mensagens do nada, fazendo perguntas sutis como você tem estado? Ou não nos falamos há um tempo. Não confunda essas mensagens com conversa casual. Elas estão pescando informações, tentando medir onde você está e se você seguiu em frente. É um radar, buscando sinal de vida da sua submissão. Algumas mulheres podem até ir um passo além, perguntando abertamente por que você tem estado distante ou menos engajado. Essas perguntas não são apenas sobre curiosidade, são sobre controle.
Ela quer saber se ainda tem poder sobre você, se ainda pode puxá-lo de volta para a órbita dela com um estalar de dedos. Então, há as mulheres que tomam a rota indireta, a rota passivo-agressiva das redes sociais. Elas postarão fotos ou histórias projetadas milimetricamente para chamar sua atenção. Fotos com outros homens, citações sobre seguir em frente, ou até mesmo lembranças de tempos mais felizes com você. Esses posts são calculados, são armadilhas para ursos. Eles são feitos para provocar uma reação, para fazer você sentir ciúmes, para arrastá-lo de volta para o jogo. Mas aqui está a chave mestra do estoicismo, a imperturbabilidade. No momento em que você reage, você perde. No momento em que você deixa ela ver que as ações dela o atingiram, você devolve a ela o poder que ela está desesperadamente tentando recuperar. Se você entende que reagir é perder, comente controle para selar seu compromisso com a imperturbabilidade. Talvez a reação mais reveladora de todas seja o esforço. Quando uma mulher sente que está perdendo você de verdade, ela começará a tentar mais. Ela enviará mensagens com mais frequência, ligará mais vezes e sairá do seu caminho para iniciar planos. Você notará mudanças no comportamento dela. Ela, de repente, se tornará mais afetuosa, mais atenta, mais ansiosa para agradar. Ela pode até mudar sua aparência, vestindo-se de maneira diferente ou fazendo coisas que sabe que você gosta. Isso não é apenas sobre obter sua atenção. É sobre ganhar de volta a validação que ela uma vez desprezou. Você pode se perguntar, por que ela se importa agora, depois de todo esse tempo? A resposta é simples e econômica: escassez. Quando algo se torna escasso, seu valor aumenta. É a lei básica de oferta e demanda aplicada às relações humanas. Sua atenção, uma vez abundante e dada livremente, agora é limitada. E essa limitação a torna mais desejável. As mulheres são programadas para valorizar o que podem perder, para perseguir o que parece estar logo fora de alcance. Ao recuar, ao focar em si mesmo, você criou esse senso de escassez artificial, mas necessário. Você mostrou a ela que seu tempo e energia não são infinitos, que são reservados para aqueles que verdadeiramente os apreciam. Mas aqui está a coisa mais importante a entender, e isso vem direto de Epicteto. Algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. As reações dela não são sua responsabilidade. Elas são um reflexo das emoções dela, das inseguranças dela e da compreensão dela da dinâmica do relacionamento. O seu trabalho não é gerenciar os sentimentos dela ou jogar os jogos dela. O seu trabalho é permanecer ancorado, manter o seu foco e continuar construindo a vida que você deseja, porque no final do dia, isso não é sobre ela. É sobre você. É sobre reclamar seu poder, sua paz e seu senso de valor próprio. Quando você a vir reagindo, seja através do silêncio, perguntas, testes ou esforço, lembre-se disto. As emoções dela não são um reflexo do seu valor. Elas são um reflexo da mudança na dinâmica que você criou ao se valorizar. E essa mudança é a coisa mais poderosa que você pode trazer para qualquer relacionamento. Ao dar um passo para trás, você a forçou a vê-lo sob uma nova luz. Não como um homem que persegue, mas como um homem que vale a pena ser perseguido. Número 3. Permanecer composto. A apatia estoica. Permanecer composto é a característica definidora de um homem que comanda respeito em cada sala em que entra, em cada interação que tem e, o mais importante, em cada relacionamento que escolhe entreter. É a diferença fundamental entre homens que lideram e homens que perseguem, entre homens que são procurados e homens que são descartados no momento em que sua utilidade expira. E se você ainda está aqui ouvindo isso, você já sabe que não é como a maioria dos homens. Você não é o cara que racha sob pressão ou dobra ao primeiro sinal de resistência.
Você está aqui porque quer incorporar o tipo de masculinidade que é inabalável, o tipo que exige respeito sem nunca ter que pedir por isso. Vamos falar sobre o que realmente significa permanecer composto, especialmente no caos dos relacionamentos modernos. Hoje, vivemos em um mundo onde as emoções correm soltas, onde todos se sentem intitulados a reações imediatas e onde a força é frequentemente confundida com fraqueza ou toxicidade. A maioria dos homens vive como escravos de suas paixões, reagindo a cada palavra, a cada ação, a cada pequeno teste lançado em seu caminho por uma mulher que está tentando ver do que ele é realmente feito. E esses testes, meu amigo, eles não vão a lugar nenhum. As mulheres testam você não necessariamente porque querem machucá-lo, mas porque precisam saber se você é forte o suficiente para permanecer de pé quando o mundo tremer. Elas não respeitam um homem que desmorona. Elas respeitam um homem que permanece sólido, não importa o quê. O cenário moderno de relacionamento é construído sobre uma fundação de testes, jogos e jogadas de poder. Quando ela aperta seus botões, quando ela provoca, quando ela menciona outro homem ou retira sua atenção, ela não está apenas jogando. Ela está medindo sua alma. Ela quer ver se você vai quebrar, se você vai implorar, se você vai perder o controle de suas emoções e começar a perseguir novamente. E cada vez que você reage emocionalmente, você confirma a pior suspeita dela, que você não é o homem que ela pensava que você era. Você é apenas mais um cara que não consegue lidar com a tempestade. Mas você é diferente. Você é um estudante da filosofia da resiliência. Permanecer composto significa entender o jogo e recusar-se a jogá-lo nos termos dela. Significa manter seu terreno, não importa o que ela jogue em você. Quando ela testar você, e confia em mim, ela vai. Sua resposta deve ser de indiferença calma, não raiva. A raiva mostra que você se importa, não frustração. A frustração mostra que ela tem poder, não súplica. A súplica mostra que você é fraco. Apenas uma confiança calma e imperturbável. A ataraxia, porque quando você mostra a ela que você não é facilmente influenciado, que as palavras e ações dela não ditam seu estado de espírito, você se torna o homem que ela não pode ignorar. Pense nisto, sob a ótica de Marco Aurélio. Seja como o promontório contra o qual as ondas quebram continuamente, mas ele permanece firme e doma a fúria da água ao seu redor. As mulheres são atraídas por homens que estão no controle de si mesmos. A compostura emocional sinaliza força genética, maturidade e autorrespeito. Mostra a ela que você não é um homem facilmente manipulado, não é um homem que precisa da validação dela para se sentir inteiro. A mulher anseia por esse tipo de estabilidade, especialmente no mundo de hoje, onde a maioria dos homens são folhas ao vento. No momento em que você perde a calma, você perde o respeito dela. Mas no momento em que você permanece calmo, não importa o quanto ela o teste, você ganha algo muito mais valioso do que a atenção dela. Você ganha a admiração dela. Deixe-me pintar um quadro para você. Imagine que você está em uma conversa acalorada. Ela está jogando tudo em cima de você. Acusações, dúvidas, comentários passivo-agressivos. A maioria dos homens nessa situação entraria em pânico. Eles tentariam se explicar, justificar suas ações, ou pior, pedir desculpas por algo que nem fizeram de errado, apenas para acabar com o conflito. E cada palavra que dizem apenas os enterra mais fundo em um buraco de desespero. Mas não você. Você fica lá, composto, ouvindo, inabalável. Sua resposta é medida, calma e confiante. Você não está se defendendo porque sabe que não precisa. A verdade não precisa de defesa, ela existe por si só. Você não está levantando a voz porque está no controle da situação. E enquanto ela observa você lidar com o momento, com esse tipo de força, algo muda nela. Ela percebe que não está lidando com um menino.
Ela está lidando com um homem. Isso é o poder de permanecer composto. Não é sobre ser frio ou desdenhoso sem motivo. É sobre estar ancorado em quem você é e recusar-se a deixar qualquer um abalar essa fundação. As mulheres respeitam um homem que respeita a si mesmo. E nada comunica autorrespeito mais alto do que a compostura. Quando você permanece calmo sob pressão, você envia uma mensagem. Eu não estou aqui para jogar jogos. Eu não estou aqui para perseguir. Eu estou aqui para liderar, para ficar de pé e para viver a vida nos meus próprios termos. Agora, vamos aprofundar o porquê disso funcionar com precisão cirúrgica. As mulheres são, por natureza e biologia, o caos criativo. Elas sentem as coisas com uma profundidade oceânica e estão constantemente procurando por alguém que possa equilibrar essa intensidade com uma energia calma e constante. O princípio masculino é a ordem. O princípio feminino é o caos. Quando você reage emocionalmente, você está espelhando o caos dela. E caos mais caos é igual a desastre. Mas quando você permanece composto, você se torna a âncora dela. Você se torna a estabilidade que ela está procurando desesperadamente, mesmo que ela não perceba conscientemente. E essa estabilidade é o que o separa de todos os outros homens fracos que ela já conheceu. Mas a compostura não é apenas sobre como você lida com os testes dela. É sobre como você lida consigo mesmo em todos os aspectos da existência. É sobre como você se porta, como você entra em uma sala, como você enfrenta desafios no trabalho e como você responde aos inevitáveis reveses da vida. Um homem que é composto em seu relacionamento é um homem que é composto em sua carreira, em suas amizades e na busca de seus objetivos. A compostura é um estilo de vida, não uma tática barata de pick-up artist. É sobre saber o seu valor e recusar-se a deixar que qualquer pessoa dite como você se sente ou como você age. Deixe-me dar um exemplo concreto do que isso parece na prática. Imagine que ela de repente recua. Ela para de enviar mensagens tanto, para de iniciar planos e parece distante. A maioria dos homens entraria em pânico. Eles começariam a pensar demais, analisar demais e reagir exageradamente. Eles inundariam o telefone dela com mensagens, tentando descobrir o que há de errado, tentando consertar algo que nem sabem se está quebrado. Mas você não. Você é um estoico. Você percebe a distância, mas não reage. Você não persegue. Em vez disso, você usa esse tempo para focar em si mesmo. Você vai para a academia, trabalha em seus objetivos e continua vivendo sua vida com intensidade. E quando ela finalmente entra em contato, curiosa sobre por que você não reagiu, você simplesmente sorri e diz: "Estive ocupado construindo meu futuro." É isso. Sem drama, sem explicações longas, sem desespero, apenas confiança calma e composta. E você sabe o que acontece a seguir? Ela começa a perseguir você. Ela começa a colocar esforço. Ela começa a valorizar sua atenção, porque percebe que não é algo que você dá levianamente. Ela o vê como o homem que não pode ser controlado, o homem que permanece firme, o homem que lidera. E esse, meu amigo, é o poder final. Permanecer composto é sobre mais do que apenas ganhar o respeito dela. É sobre se tornar o tipo de homem que respeita a si mesmo. É sobre construir uma vida tão cheia, tão rica, tão significativa que nenhum teste, nenhum drama, nenhum jogo pode jamais abalá-lo. É sobre saber que seu valor não é determinado pela aprovação dela ou de qualquer outra pessoa. Seu valor vem de dentro, do homem que você escolhe ser a cada dia. A próxima vez que você for testado, a próxima vez que ela apertar seus botões ou tentar tirá-lo do equilíbrio, lembre-se disto: você é a montanha, não a tempestade. Deixe as palavras e ações dela passarem por você como o vento contra a rocha. Permaneça ancorado,
permaneça forte e permaneça composto. Porque quando você faz isso, você se torna o homem que ela não consegue esquecer. O homem que ela respeita, admira e deseja. Esse é o poder da compostura, e é um poder que todo homem merece dominar. Número 4. Como lidar com a virada? Quando a dinâmica muda, quando ela começa a perseguir e quando o equilíbrio de poder vira, é aqui que a maioria dos homens perde o pé. É aqui que eles pensam demais, ficam emocionais ou revertem para velhos padrões que desfazem tudo o que trabalharam para construir. Sêneca dizia que a adversidade revela o gênio, a prosperidade o oculta. Muitos homens sabem lidar com a rejeição, mas poucos sabem lidar com o sucesso quando a mulher volta rastejando. Mas não você. Você é diferente. Você está aqui para aprender como dominar a virada, para possuir a nova dinâmica e para assumir o controle total de sua vida e relacionamentos. Isso não é sobre ganhá-la de volta ou jogar algum jogo manipulativo. É sobre escolher como você responde quando as marés viram a seu favor. A mudança na dinâmica é o teste final do seu crescimento. Quando ela começa a persegui-lo, quando ela começa a enviar mensagens com mais frequência, tentando mais ou de repente fazendo de você sua prioridade, seu próximo movimento é crítico. Muitos homens, quando confrontados com essa nova atenção, escorregam de volta para velhos hábitos de carência. Eles começam a perseguir novamente, entregando seu poder e desfazendo o respeito que acabaram de ganhar. Eles pensam, ela voltou, então eu ganhei. Mas ganhar não é apenas sobre ela voltar. Ganhar é sobre permanecer no controle, manter seus padrões e escolher se você sequer a quer de volta. Você precisa entender que só porque ela está perseguindo não significa que ela mudou. As mulheres podem ser movidas por emoções no momento, mas essas emoções nem sempre levam a uma transformação duradoura. O esforço dela pode ser real agora, mas você tem que se perguntar, é genuíno? Ela realmente percebeu seu valor ou ela está apenas reagindo ao medo de perdê-lo? É aqui que você deve olhar além das ações dela e para as intenções dela. Ela está colocando esforço porque o respeita, porque o valoriza, porque o vê como o homem com quem quer estar a longo prazo? Ou ela está apenas com medo de perder o conforto da sua atenção? É por isso que a virada não é apenas sobre ela, é sobre você. É sobre dar um passo para trás e avaliar o relacionamento com clareza e lógica, não com emoção. Você tem que se fazer as perguntas difíceis. Essa mulher se alinha com seus valores, seus objetivos, sua visão para o futuro? Ela traz à tona o melhor de você ou ela drena sua energia? Ela é alguém com quem você pode construir um legado ou ela é alguém que tira mais do que dá? Essas não são perguntas fáceis, mas são necessárias. Porque a verdade é que nem toda mulher que persegue você merece estar na sua vida. Se você decidir que ela vale a pena, se você decidir dar a ela outra chance, você precisa definir o tom. Você não pode voltar à dinâmica que tinha antes, onde você era o único perseguindo, sacrificando e se curvando para fazê-la feliz. A nova dinâmica tem que ser construída sobre respeito mútuo, esforço e compreensão. Ela precisa saber que sua atenção é conquistada, não dada livremente. Ela precisa entender que seu tempo e energia são valiosos e que estar em sua vida é um privilégio, não um direito. Você faz isso mantendo seus padrões e limites com rigor militar. Não a deixe escorregar de volta para velhos padrões de comportamento. Se ela começar a tomá-lo como garantido novamente, se ela parar de colocar esforço, se ela começar a testar sua resolução, você precisa estar preparado para ir embora. Porque no momento em que você compromete seus padrões, no momento em que você deixa ela desrespeitar seu tempo e energia, é o momento em que você perde o poder que trabalhou tão duro para reclamar. E uma vez que isso acontece, a dinâmica mudará de volta a favor dela.
e você será novamente o servo. Mas se você decidir que ela não vale a pena, se você perceber que o esforço dela é temporário ou insincero, então você precisa deixá-la ir. Não com raiva, não com amargura, mas com força e clareza. Ir embora não é um sinal de fraqueza. É o sinal supremo de autorrespeito. Mostra que você se valoriza o suficiente para se afastar de qualquer coisa que não o sirva, qualquer coisa que não se alinhe com o homem que você está se tornando. E quando você vai embora, você o faz com a cabeça erguida, sabendo que tomou a decisão certa para si mesmo. A beleza da virada é que ela coloca o poder de volta em suas mãos. Pela primeira vez, você decide como o relacionamento se desenrola. Você escolhe se ela merece ou não um lugar na sua vida. E essa escolha, esse poder, é o que separa homens que lideram de homens que seguem. É o que separa os homens que são respeitados dos homens que são usados. Quando você lida com a virada com força, compostura e clareza, você não apenas ganha o respeito dela, você ganha o seu próprio. Número 5. O poder do desapego focado. No centro de tudo o que discutimos reside uma verdade simples, mas devastadora. Seu poder como homem vem da sua capacidade de se desapegar. O desapego focado é a arma definitiva em seu arsenal. A chave mestra para dominar a si mesmo, seus relacionamentos e sua vida. Não se trata de ser frio ou sem emoção, como um robô. Trata-se de estar no controle soberano de suas faculdades. Trata-se de recusar-se a deixar que qualquer pessoa ou qualquer coisa dite seu valor, seu mérito ou sua paz de espírito. Trata-se de viver a vida nos seus termos e nunca comprometer seus padrões por ninguém. O desapego não é apenas sobre se afastar de uma mulher que não o valoriza. É sobre se afastar de qualquer coisa que não sirva mais ao seu propósito. Seja um relacionamento tóxico, um emprego sem futuro ou um estilo de vida que não se alinha com seus objetivos. Marco Aurélio nos lembra: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará a força. O desapego é sobre priorizar a si mesmo, seu crescimento e sua felicidade acima de tudo. É sobre entender que seu tempo e energia são limitados e escolher investi-los com sabedoria. Quando você domina o desapego, você se liberta da necessidade patológica de validação externa. Você para de buscar a aprovação dos outros e começa a viver para si mesmo. É aqui que a verdadeira confiança nasce. Não de como os outros o veem, mas de como você se vê quando está sozinho no escuro. Quando você não precisa mais da atenção dela, da aprovação dela ou do afeto dela para se sentir inteiro, você se torna o homem que ela não consegue ignorar. Você se torna o homem que se destaca em um mundo cheio de homens desesperados e carentes. Mas o desapego focado não significa que você para de se importar. Não significa que você se fecha para relacionamentos ou emoções. Significa que você se importa a partir de um lugar de força, não de fraqueza. Você dá sem esperar nada em troca, porque você já é abundante. Você ama sem se perder no processo. Você permanece aberto à conexão, mas nunca permite que essa conexão o defina. Esse é o equilíbrio que tantos homens lutam para encontrar. Eles ou se importam demais, sacrificando sua identidade no processo, ou se importam de menos, fechando-se do mundo com cinismo. O desapego é o caminho do meio, o caminho dourado do estoico. É o caminho do forte, do confiante, do inapologeticamente masculino. Quando você pratica o desapego focado, você envia uma mensagem poderosa ao mundo: eu sou o suficiente. Você mostra às mulheres que não precisa delas para se sentir completo. Você mostra a outros homens que não têm medo de ficar sozinho. E o mais importante, você mostra a si mesmo que tem a força para se afastar de qualquer coisa que viole seus valores. Esta é a pílula vermelha definitiva.
a realização de que seu poder não vem de perseguir, de implorar ou de comprometer. Seu poder vem de dentro, de sua habilidade de se desapegar, de focar em si mesmo e de viver a vida nos seus termos. Isso é o que faz de você um homem. Não a validação que você recebe dos outros, mas o respeito que você tem por si mesmo. E quando você domina isso, quando você incorpora isso em cada célula do seu corpo, você se torna imparável. O desapego focado é a fundação de tudo o que discutimos hoje. É a chave para lidar com a mudança na dinâmica, para permanecer composto e para navegar nos relacionamentos modernos com confiança e clareza. Não é apenas uma mentalidade, é um modo de viver. E quando você o abraça, descobrirá que tudo o mais se encaixa. As mulheres certas serão atraídas por você. As mulheres erradas cairão pelo caminho. E você finalmente será livre para viver a vida nos seus próprios termos, como o homem que você sempre foi destinado a ser. Se este manifesto ressoou com você, se você sentiu a verdade dessas palavras vibrando em seus ossos, se você está pronto para parar de perseguir sombras e começar a viver a realidade, então junte-se aos fortes. Não seja apenas um espectador da sua própria vida. Assuma o leme. Se você chegou até aqui, você faz parte da minoria que busca a excelência. Comente "Eu sou o prêmio" para selar este pacto consigo mesmo e mostrar ao algoritmo que homens de valor estão presentes aqui. Inscreva-se no canal Estoico Cru agora e ative as notificações, pois a guerra pela sua mente é diária e nós somos a sua artilharia. Até a próxima, guerreiro.